Nesse documentário, vamos celebrar o início de uma trajetória da cultura, história, educação, economia e tudo que se relaciona à cidade de Tabuleiro. A iniciativa de criar esse documentário partiu da necessidade de trabalhar um conteúdo que destacasse mais a nossa cultura e valorizasse as pequenas e grandes preciosidades que fazem com que a nossa cidade de Tabuleiro seja tão única, especial e singular. As histórias, os eventos que marcam a nossa cultura, as tradicionais festas, o nosso povo, os pontos turísticos e tudo mais que caracteriza a cultura da nossa querida cidade de Tabuleiro. A partir desse momento, eu convido vocês a voltarem ao tempo para relembrar e conhecer a nossa cultura. Lá pelas bandas de antigamente, construíram uma capela com o nome de Bom Jesus da Cana Verde, no interior das Minas Gerais. Achando bom lugar para se viver, muita gente construiu morada em torno dessa capela, dando origem ao povoado de Bom Jesus do Pomba. Mais tarde, esse povoado passou a se chamar Tabuleiro do Pomba, porque os primeiros moradores tinham o hábito de expor tabuleiros de doces e iguarias para vender aos viajantes. Tabuleiro era uma cidadezinha, só tinha aquela rua ali do comércio. Passava viajantes de a cavalo, tropa, sabe? E os moradores dali faziam broa, faziam biscoito, sabe? E colocava no tabuleiro de madeira. Então, os viajantes que por ali passavam, deu o nome de tabuleiro. Tabuleiro, né? Chamava a cidade. Depois, eles viram que não estava correto o nome, porque vinha de tábua. Tabuleiro, de tábua, não ó. Aí trocou o nome, tirou o ó e pôs o u. Em documentos mais antigos, vocês vão encontrar tabuleiro. Para Geraldo Paiva, que era prefeito, corrigiu isso. Tabuleiro, porque vem de tábua. Ponto de pouso para tropeiros e mascates, aos poucos o lugar cresceu. E hoje é uma terra agradável e acolhedora, com uma cultura rica em tradições e cheia de gente com boas histórias para contar. Hoje a gente tem aí um pequeno pedacinho do céu caído aqui. Para nós que somos daqui, gostamos disso, né? Mas não era assim. Até chegar a esse ponto, Tabuleiro passou por muitas reformas. Primeiro foi um povoado, foi distrito, vila, distrito, até chegar à cidade de Tabuleiro. Demorou um pouco, né? Então o povoado era assim, as casinhas eram distantes umas das outras, que aqui tinha 3 ou 4 sobrados. Para nós hoje é segundo andar, terceiro andar, mas naquela época era sobrado. Sobrado do Sobelise, sobrado da Tia Seda, sobrado do Delonai, né? E da Dona Titina ali, eram quase sobradões. A gente achava bonito subir aquela escadaria de madeira, fazendo um barulho. Eles tocavam a gente para baixo, nós tornávamos subir, tocava para baixo. A meninada é uma coisa de doido, né? Cinema. Aqui tinha cinema. Onde é a padaria, ali é um cinema. Os filmes vinham de Juiz de Fora, umas latas redondas assim, e a gente esperava o ônibus chegar para poder o José Evangelista Rocha, Zé Canarinho. Passava a fita, arrebentava toda a vida e a gente tá ali esperando. Nesse meiozinho, entre a casa da esquina e o portão da igreja, tinha um chafariz público, sabe? Uma cara de um leão grande assim, a gente torcia a orelhinha dele assim, saía água. Mas era fila e mais fila e mais fila e mais fila para pegar a água do chafariz. O serviço de alto-falantes era uma maravilha. Existia lá um moço, José Evangelista Rocha, então ele punha as músicas, e as músicas assim, fez uma campanha e todo mundo ofereceu um disco, long play, né? Ofereceu esse disco. Então lá tinha muita quantidade de disco lá, uma coisa doida. Aí quando a gente estava meio apaixonada assim, a gente sentava no banco do jardim e mandava botar uma música lá, mas de acordo com, né? Assim, e ele falava, alguém oferece para alguém e esse alguém sabe quem. No instantinho, minha filha, consertava tudo. A música era uma beleza, sabe? No instantinho consertava tudo. Nós, moradores, sentimos muito orgulho desse pedacinho de chão aqui.
Eu casei 17 de setembro, vim para Tabuleiro de 18 de setembro, a pé, de Aracitaba aqui, a pé, com as minhas trouxinhas de roupa. Que não tinha, essa época não tinha transporte e a vida é difícil, meus pais é pobre, né? Então vim a pé de Aracitaba a Tabuleiro. Que quando lavava roupa não tinha tanque, não tinha escova, não tinha máquina, tudo na mão. Naquela época eu lavava, era 7 trouxas, depois veio para 15, veio para 29. E com todos os trabalhos, eu considero feliz. Naquela época não tinha asfalto, porque o asfalto chegou aqui em Tabuleiro em 1966. E para passar para o lado do bairro, que hoje fala bairro, que eles falam Zezinho Julião, mas que é o bairro Alvorada, tinha uma ponte. Aí veio uma enchente e carregou a ponte. Por exemplo, quando faltou a ponte de madeira, o transporte era feito por canoa, que era feito pela família dos Palermos. Aí construíram uma ponte de concreto. O 7 de setembro aqui, sinceramente, era maravilhoso. Então fazia aquelas divisões, né? De cada um representava uma coisa. O futebol, aquela época que o México ganhou, entende? Todos os produtos da cidade, vestido de Princesa Isabel. Você entendeu? Tinha o Dom Pedro, os cavalos, tudo direitinho dentro do que a gente apanhava nos dados assim das fotografias. Tabuleiro, vem carregando essa forma aí dos cabeleireiros, né? Já começou há bem tempo. A gente tem alguns amigos já que estão fora, né? Que aprenderam a profissão aqui, como o seu Zé Michelin, com o Olavo. E esse pessoal está trabalhando hoje. Rio, São Paulo, dentro do estado de Minas também tem alguns, Espírito Santo. As ferramentas que eu tenho no quadro ali, uma era do Antônio Honório, é um senhor aqui de uma comunidade aqui, Ribeirão Santana. E o pessoal comentava que ele trabalhava durante o dia e à noite cortava cabelo dos parentes, vizinhos. E eles falavam que ele usava uma lamparina nesse dedo para poder clarear, para ele poder cortar, que na época não tinha luz elétrica ainda. Me orgulho de ser cabeleireiro e de ser aqui da cidade, né? Que é famada aí por ser cidade dos cabeleireiros Tabuleiro. E é uma profissão que me deu aí sustento e para mim poder me manter aí. Então me sinto orgulhado e gosto da profissão. A igreja tem um papel muito forte na fundação do município. O padre José Manuel de Jesus Maria inicia o processo de catequese dos índios na então freguesia do Marte São Manuel dos Rios Pomba. E 74 anos depois, foi criado o Curato do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, no local onde hoje funciona a própria sede da Prefeitura Municipal de Tabuleiro. E falar da história numa comunidade, numa cidade do interior, como é a nossa cidade de Tabuleiro, é impossível você falar da história sem falar da fé e da religiosidade do nosso povo. E aqui na cidade de Tabuleiro, a história da cidade ela é marcada por essa devoção tão bonita, tão pura e tão sincera ao Bom Jesus da Cana Verde. Muitas pessoas perguntam o porquê Bom Jesus da Cana Verde. Na palavra de Deus, de modo específico nos evangelhos, quando se fala dos últimos momentos da vida de Jesus, quando ele foi condenado à morte, Jesus ele se dizia que era o rei de Israel. E as pessoas não entendiam tanto o poder político, aquele homem tão simples, como que ele poderia dizer que era o rei de Israel? E para zombar de Jesus, quando ele foi condenado, eles colocaram em Jesus uma capa vermelha, dizendo que ele era o rei. E naquela época o cetro era um sinal da realeza. E eles colocaram então
um pedaço de cana verde, um caniço nas mãos de Jesus. Então daí que vem o nome Bom Jesus da Cana Verde. O Jesus que é condenado à morte naqueles últimos momentos de vida de Jesus. A paróquia do Bom Jesus da Cana Verde, ela teve a sua elevação à paróquia no ano de 1866. Portanto, no dia 2 de janeiro deste ano de 2016, a paróquia celebrou 150 anos. Paróquia Bom Jesus da Cana Verde de Tabuleiro, né? Então, primeiro foi o curato do Senhor Bom Jesus. Aqui era mata, né? Era tudo em mata. E trouxeram a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e construíram uma capelinha, uma capela, que é aquela frente da igreja. Construíram uma capela. É o curato do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Esse município viveu na era do carro de boi da riqueza. Transportava o milho, que era a riqueza nossa. Tabuleiro viveu uma prática política comum em certa época, a política dos coronéis. Figuras como João Floriano, Oscavo Gonzaga Prata e Alcebiades Mendes Ferreira, grandes fazendeiros, exerceram grande influência política e econômica na região na segunda metade do século XIX e início do século XX. Nós estamos aqui na Fazenda Santa Terezinha, que pertenceu ao coronel Alcebiades Mendes Ferreira. Mas com a crise do café, né, a Revolução de 1930, já antes mesmo de 1930, o café já estava em excesso, então já não tinha tantos compradores. Então, passados muitos anos, por volta de 1945, 50, meu pai veio a ter ciência dessa propriedade e se encantou pela topografia do terreno, porque a sede praticamente ela estava muito danificada, as tuias de café, as casas onde se guardava o café já haviam sido desmanchadas. Então ele adquiriu a propriedade de um dos filhos do coronel Alcebiades, o Dr. Denar Mendes Ferreira, que o meu pai tinha aqui uns empregados que tinham sido do coronel, dos herdeiros, né? Ninguém sabia ler, muita pobreza, muita doença, né? Aí o Dr. Denar disse que existia uma lei federal que, para o fazendeiro que doasse um pedaço de terra, 1 hectare, o Estado construiu uma escola. E assim o meu pai fez. Ele doou 1 hectare de terra, né, dentro do município de Tabuleiro e construiu a escola, que foi muito importante para o entorno todo, né? Nós chegamos a ter mais umas 110 matrículas. Então, uma inspetora, uma ocasião, disse assim, eu não acredito que essa escola tenha tanto aluno assim. E ela veio aqui para verificar. Então, vinha aluno de todos os lados, do lado do Córrego, do Botafogo, vinha lá da Boa Vista, vinha aqui de trás, o que eles chamam de Toledo, né? Quando casei, eu não tinha nem onde morar. Era pobre. Aí, o meu tio, Antônio Gonçalves de Nascimento, que é conhecido por Ninico, me chamou para vir administrar a fazenda dele aqui. E a fazenda aqui tinha um movimento muito grande. O meu patrão morreu, que era o chefão aí, dono de tudo aqui, tinha muita coisa. E Antônio Cristóvão de Lana venderam para ele a fazenda. E mostrava ele que tudo ali é da fazenda. Comprou a fazenda deles. Aí não sei por quanto tempo ele ficou aqui, isso eu não guardei não. Ele desesperou. Fui lá embaixo onde é que eu estava,
me vender a fazenda. Quando a patroa soube que eu estava comprando a fazenda de Antônio Cristóvão de Lana, ela mandou chamar ele lá em Juiz de Fora, enjoelhou na frente dele e pediu ele, pelo leite que ele mamou na mãe dele, não vender essa fazenda dela para o Plínio, não. E o senhor foi o maior produtor de leite aqui da região na época, né? Fui. Eu recebi, até mostrei o seu troféu, né? Nessa época eu recebi troféu, era a maior produção do Tabuleiro e do Pomba. A fazenda é São Caetano. Como que era essa peça aqui, seu Plínio? Aqui eu matava, é pesado. Nessa época eu estava bom, ganhando dinheiro, graças a Deus, e estava com muita saúde. Eu matava 2 bois aqui, vinha nas duplas de Belo Horizonte, cantava pra gente aqui, esses anos tudo. A Maria Fogueteira, de Juiz de Fora, vinha fazer a queima de fogo. E era churrasco e quentão. Uma das primeiras casas da região é o sítio Campo Belo Vendinha, que possui esse nome por causa de um pequeno mercadinho que funcionava na proximidade do sítio e foi construído entre 1890 e 1891 pelo fazendeiro Francisco Ferreira Ramos. O município destacou-se na produção do café e eram comuns tropas de burros trazendo sacas das fazendas distantes e dos carros de bois, que entravam cantando nas ruas de Tabuleiro. A igrejinha, por exemplo, aquilo que eu disse, as famílias, eram muitas famílias e muita gente, muita quantidade de funcionários, tudo meieiro e terça, era o que se produzia muito. Os funcionários eram tudo aqui da comunidade? Tudo. Não enjeitava funcionário, tinha sempre aquilo que eu falei, era construído dessa maneira, você ia casar uma família, juntava um mutirão e fazia, até a estrada fazia em mutirão. Era casas de sapé, comum, mais pau a pique, mas ficava bom, passava aquela tabatinga branca, o povo era feliz, sem existir felicidade, mais do que hoje, com muita felicidade. Então, chegava um dia de missa, juntava aquela multidão, rezava-se texto todo dia, nós fazíamos todo dia, 6 horas, rezava, mas toda semana juntava várias famílias num lugar. Para rezar o terço. Rezavam. Bom, aqui teve uma época que teve uma seca igual essa, que foi reunido gente sair daqui, ó, para rezar lá no Pombo, onde tinha cruzeiro, para jogar um pouquinho de água no pé e rezar a pé. Hoje, aonde é a igreja, antes era uma serva de porco. Sim. Comentou também que aqui tinha uma tradição de folia de reis, né? Muito. Folia de reis, folia de São Sebastião. Era uma coisa linda. Tinha 2 cegos nessa igrejinha, que foi pena ter o retrato desse povo para mostrar. Que aqui, se chegasse num lugar igual aqui agora, aqui, ó, você não tinha vontade de ir embora. Sério. Tocava bandolim e violão, era uma coisa fora do comum. Mas isso tudo veio, foi na época do meu pai. Luz, tudo lá para estrada, melhoramento, tudo. Foi mais na época. A igreja aqui, como que era a igreja aqui da comunidade antigamente? Era de sapé e pequeno, só cabia dentro da igreja só o altar. Porque era de sapé e pequeno, cabia só o altar. E a senhora contou pra gente que só fazia muita broa, não fazia? Broa, só fazia broa. Fazia broa de fubá, pra vender pro povo. Só vendia aqui dentro da comunidade? Vendia na comunidade, porque não tinha padaria aqui não.
banda começou com o São Antônio Gomes, ele pegou, gostava muito de música, aí foi Silverânia, segundo, meu pai dizia isso aí. Aí comprou o equipamento de música todinho, instrumental, pra ter. Aí tinha um negócio de uma charanga, ele tocava, ele fazia aquele negócio assim, para acompanhar o futebol. E o São Antônio Gomes gostou do Meró demais da conta, e nós estávamos sem maestro, o povo sem maestro, convidou o Meró na época no exército até. Convidou o Meró para vir para aqui. Aí o Meró veio, né? Ficou com a turma uns tempos aí também. Aí ficou a banda funcionando ali. Aí eu comecei a desenvolver, minha mãe trazia, e eu aqui, eu fiquei olhando aquilo, né? Olhando a banda tocando ali, eu entusiasmei com aquilo, com a idade de 6 anos ou menos, 7 anos por aí. Acompanhava a banda. E onde ela estava aí, eu estava acompanhando. Depois disso aí, eu comecei a estudar música com um professor de Rio Doce, chamava Francisco Moreno. Mas antes desse Francisco Moreno, teve um Meró. Você conta com um instrumento na mão, é a coisa melhor do mundo, não existe coisa melhor. Ainda dentro do município, a comunidade quilombola do Botafogo, um grande patrimônio cultural da cidade. A escravidão foi a forma dominante de organização do trabalho no surgimento da sociedade mineira, e os quilombos marcaram esse período da história. Muitos foram os negros que lutaram contra o cativeiro, o espaço mais utilizado por eles para negociar seus produtos, trocar informações e estabelecer solidariedade eram as vendas. Eram as chamadas negras do tabuleiro ou quitandeiras. Olha, quando eu fui para o Botafogo, foi em 1953. Quando eu fui para lá era um lugar muito pobre. Não tinha casa de telha, era todas casas de sapé e barro. Sempre eu fazia um piquenique com os meninos, sabe? Naquela pobreza. Eu cortava a unha, eu cortava o cabelo, sabe? Eu fazia uma limpeza neles. Meu pai tinha uma porção de casinha de empregado, sabe? Então, mudou um empregado para lá que tinha uma criança. Chegou a notícia lá que a cobra tinha mordido o menino. Eu peguei, fiquei apavorada, sabe? Fui, subi um morro a pé, cheguei lá. Falei com a mãe dele para levar o menino para tomar injeção. E ela falou assim, não precisa não, eu vou dar um chá para ele. Eu falei assim, não, minha filha, não pode não, isso é grave. O que eu fiz? Abaixei, eu estava com uns 17 anos. Abaixei, botei o menino nas minhas costas, segurou no pescoço, segurei no bracinho dele e desci o morro a galope com ele. Cheguei lá na minha tia sempre tinha o soro, sabe? E antiofílico, então ela fez a injeção nele. Tornei pegar o menino nas costas e subi o morro, deixei na casa da mãe e orientei a mãe o que ela tinha que dar de comida. Os anos, se passaram muito. Eu venho a pé do Botafogo, uma chuva no meu rosto, me afogando, e eu, meu Deus, não passa uma carona. Aí eu vi o barulho de um cavalo. Aí, vou pedir esse cavaleiro, eu vou na garupa dele. Aí, quando eu cheguei, moço, deixa eu ir na sua garupa aí, meu filho, que eu tô com medo da chuva. Antes de eu falar, o rapaz desceu e falou comigo assim, eu vou correndo aqui atrás, porque a senhora salvou a minha vida. Para falar a verdade, tem mais de 60 anos que eu moro aqui. E aí, na Semana Santa aqui, você dormia aqui, você não dorme não. Nós temos acordado a noite inteira. O pessoal não dorme, bate lata a noite inteira. Vai buscar leite, vai esporrar, vai lá pro céu, lá onde que eu nasci. E o que vocês fazem com leite? Aí doce. Toda a comida que nós faz, molho de peixe, de abóbora, de moranga, com quiabo, nós põe uma quantidade no prato ali, põe na panela, põe no prato, como não cabe, põe no doce. Todo doce que a gente faz, canjica, doce de mamão, põe, leva e joga nos peixes. Fazia caixão aqui, ó. Eu não sei como é que esses meninos têm medo de dormir aqui.
Eu tenho dia que eu deito e fico lembrando. A gente morava lá, de lá era solteiro, morava lá a noite inteira, fazendo caixão. Ganhava jogo, massa, tinha o caminhão na fazenda, aí punha o jogador, punha uma corda assim, ó, vinha nós tudo assim por lá na cabina, encostado na cabina. E os homens iam tudo de carro. Nós ia fazer torcida, ficava lá, nós ia fazer torcida, Botafogo, time Botafogo, time que estava jogando, que às vezes acabava o Botafogo e ia outro jogar. Nós ficava lá fazendo torcida, dando força, que quem dá força ao time, o jogador é a torcida. Desde os 38 anos que eu trabalho na igreja. E quais os trabalhos que a senhora faz na igreja? Já fez? Eu fazia tudo, limpeza, lavação de roupa, cuidava da igreja, todo serviço de igreja eu fazia. E a senhora contou também que o mês de maio rezava para Maria e Santa Rita, né? Como que funcionava? Como que era? Rezava ia rezando para Nossa Senhora de Santa Rita. Aí para a saúde de Santa Rita continuava rezando para Nossa Senhora. Aí quando era no fim do mês, o padre vinha, quando podia vir, quando ele não podia, nós celebrávamos a festa do mês de Maria. A coroação era muito bonita. Mulheres forras, as quitandeiras circulavam com seus tabuleiros a vender seus produtos a escravos, livres, quilombolas e autoridades. Sempre bem informadas, elas avisavam os quilombolas sobre as investidas de repressão e facilitavam as trocas comerciais entre os negros fugidos e os demais grupos da sociedade. Além disso, elas forneciam gêneros alimentícios a escravos e os auxiliavam em suas fugas, escondendo-os em suas residências. Esse doce foi herança da minha mãe, da minha avó, ambrosia que chama. É muito gostoso, faz o doce de leite ralinho, depois bate os ovos, a clara primeiro, depois mistura a gema e coloca. Quando o doce estiver quase no ponto de doce pastoso. É a minha família de Rio Pomba, esse doce é tradição da minha família. Que veio entre Rio Pomba e Guarani. Minha avó já fazia esse doce. E quando eu vim para aqui, ninguém conhecia esse doce. Aí comecei a fazer para os padres, para dar presente, sempre no Natal, Semana Santa, sempre fiz. A senhora fazia parto aqui na comunidade de Botafogo? Não, quando era preciso, não tinha jeito, né? Não tinha de mais jeito, às vezes não queria para maternidade. Dois que eu fiz, não foi por último, não. Os dois primeiros, não tinha nem condução aqui, então uma chuva danada, a estrada tinha que andar de canoa, só você vendo. Então eu fiz esse parto, já tinha feito um. Da mesma pessoa, né? E depois eu fiz mais um, a Diva, ela mora lá em cima do Botafogo. 3, todos 3 meninos. O primeiro que eu fiz, um menino com 8 dias pesou 800 gramas. Eu trabalhei muitos anos na catequese, uns 20 e tantos anos na catequese. Destaca-se no município a figura histórica do padre e político Geraldo Cândido de Paiva, que empreendeu mudanças na paróquia, incentivando o teatro e música e as festas religiosas. Ele também edificou as capelas de Santa Rita, Botafogo, Nossa Senhora, Igrejinha do Acácio, bem como a capela de Nossa Senhora do Rosário, localizada na praça de mesmo nome. E aos 10 de maio de 1946, chegou em Tabuleiro, tomando posse como pároco aos 19 de maio de 1946. Aqui também se dedicou à educação, exercendo a função de inspetor escolar no grupo escolar. Padre Geraldo sonhava com o progresso e o desenvolvimento de Tabuleiro. Além de suas atividades nos setores religiosos e administrativos, ele amou Tabuleiro.
Tabuleiro é terra de fortes tradições e onde a cultura se faz sempre presente, em todas as suas diferentes manifestações. Seja nas mais antigas e tradicionais, como as quitandeiras e as procissões pela cidade, até os demais artistas, que estão sempre levando a sua arte por toda a parte. A importância da banda em uma cidade pequena como a nossa é devido a ser uma das únicas fontes de cultura que tem, ou a mais forte. A banda de música de tabuleiro, além de ser centenária, ela faz um trabalho brilhante, um trabalho bacana. A música ela é um meio de educar o jovem. A escola surgiu mesmo como... em 82 teve um bloco, tem até a foto aí, o Bloco do Caixão. Então ficou muito animado. Inclusive o Pérez, que assumiu a escola, depois da escola Império dos Sonhos, ele tem a loja aqui, ele doou pra gente as fantasias, sempre ele ajudava. Começou a ensaiar lá, discutimos lá, não deu certo. Aí e a maioria do pessoal que batia na escola era colega meu de campo, futebol, de banda de música. Aí mudamos o nome da escola. A nossa ia chamar Mocidade Alegre. Criou uma rivalidade muito grande das escolas, assim, não tinha briga não, mas porque igual a cidade pequena, não tinha futebol, tudo tinha uma rivalidade. A Escola Vermelho e Branco, que era Império dos Sonhos, saía daqui de cima, descia a Rua do Comércio. E eu morava naquela rua do cemitério, lá, a Rua Padre Cirilo. E a escola saía de frente da minha casa. Aí uma saía daqui, a hora que estava voltando, a outra subia. Ficava aquela rivalidade. E houve um desentendimento lá e partiu a escola. Aí puseram eu como presidente. E ficou sendo duas escolas, era uma só, sendo duas escolas. E ficou aquela rivalidade, era até muito gostoso, né, Zé? Tem gente que gosta da terra, né? Da cidade de Tabuleiro. Eu amo a minha terra. Então eu falei, meu pai, vamos fazer uma música para Tabuleiro. Aí Deus me ajudou, que eu compus a valsa Luar de Tabuleiro. Recordo com saudade o luar da minha terra, as serestas, o jardim e a banda do coreto a tocar canções de amor. Quantas lembranças
das festas na matriz, do jubileu e do mês de Maria. Ah, como eu era feliz! Tabuleiro querida, receba esta canção, pedaço do meu coração. Quero o luar mais lindo para suas noites enfeitar. Caro povo hospitaleiro, meu coração vem te saudar. Terra onde vivi, sublime berço onde nasci. Bom Jesus te proteja, ó minha amada tabuleiro. Tabuleiro querida, receba esta canção, pedaço do meu coração. Esse trabalho de estar registrando é importante para que um povo, né, não perca a sua história. E é muito importante a história de um povo, né, das suas origens. Então é isso o nosso objetivo, estar registrando a história do município de Tabuleiro. O trabalho que nós estamos desenvolvendo no município de Tabuleiro é um trabalho pioneiro e de grande importância, porque é muito importante resgatar a cultura do nosso município. Hoje nós estamos aqui para estar contando o que vem acontecendo no presente. O tempo passa, as pessoas morrem e não teremos ninguém mais aqui para estar relatando o que foi o nosso município, o que foi a cultura do nosso município. Então eu tenho o prazer de hoje estar aqui desenvolvendo esse projeto no município de Tabuleiro e ter o prazer de saber que estou fazendo parte dessa história real e que também ajudando a resgatar o que se perdeu, um pouco do que se perdeu ao longo dos anos, e para que no passar do tempo alguma dessas ações possam estar sendo desenvolvidas pelos nossos futuros políticos, nossa futura população tabuleirense, que enfim, que a cultura não perca ao longo do tempo, que os anos se passam, mas que continuam resgatando a cultura do nosso município e não deixando que essa cultura morra ao passar do tempo. Em nome do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, agradeço a todas as pessoas envolvidas e que acreditaram neste projeto. E que este trabalho sirva de motivação para as autoridades e as pessoas para valorizarem sempre o seu povo, sua tradição e sua cultura. Obrigado. Em meio a tanta tradição e cultura, está o mais importante patrimônio da cidade, o nosso povo. Uma gente digna e trabalhadora, responsável e empreendedora, alegre e festiva e que gosta de uma boa festa, uma procissão, uma boa música, um boteco ou jogar papo fora com os amigos na praça. Um povo acolhedor e despojado e que gosta muito de curtir o que há de melhor na vida. Bem-vindo a Tabuleiro!